Grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, é quando uma grandeza aumenta e a outra também na mesma proporção, tá? Na mesma razão, vamos assim dizer. Em uma hora, um automóvel percorre 60 quilômetros, em 2 horas ele percorre 120 quilômetros, em 3 horas, 180 quilômetros. O tempo aumenta e a distância aumenta. Se você pegar 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Aqui pela mesma multiplicação do outro lado, nós fazemos 60 vezes 2 dá 120, 60 vezes 3, 180. Então, a grandeza tempo e a grandeza distância aumentaram na mesma proporção. Assim, dizemos que elas são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Por exemplo, um automóvel faz um percurso em 1 hora com a velocidade de 90 km por hora, em 2 horas, 45 km por hora, em 3 horas, 30 km por hora. Observe, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3, que ele multiplicou, então o tempo aumentou. Já a velocidade, ele fez 90 dividido por 2 dá 45 e 90 dividido por 3 dá 30. Aqui desse lado, ele dividiu. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, na mesma proporção, dizemos que elas são inversamente proporcionais. Por que mesma proporção? Porque eu multipliquei por 2, aqui eu dividi por 2, aqui eu multipliquei por 3 e aqui eu dividi por 3, pelo mesmo valor, tá? Aí nós temos aqui, ó, o primeiro exercício. Você vai olhar esta tabela, o número de acertadores e os prêmios. Vamos dizer, então, que no bingo, se 3 pessoas ganharem o bingo, cada uma vai levar um prêmio de 200 mil reais, porque o prêmio era de 600 mil. Então, 200 vezes 3 vai dar 600, né? 600 mil. Agora, se forem 4, cada um vai levar 150. 150 mil vezes 4 vai dar esses 600 mil reais. Aí eu quero o exercício 1. Qual a grandeza entre o número de acertadores do prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil reais? Então, ele tá pedindo aqui, ó, a grandeza, número de acertadores. Então, você vai olhar aqui desse lado, certo? Mas é para você levar em consideração esta ordem. Primeiro, você vai querer 200 mil e depois 150 mil. Então, o número de acertadores para 200 mil e o número de acertadores para 500 mil. Então, ó, número de acertadores para 200 mil reais. Qual seria a quantidade de acertadores para ganhar cada um 200 mil? Você vem e coloca aqui. Aí, 150 mil. Qual seria o número de acertadores para cada um levar 150 mil? Você vem e coloca, olha aqui, vem e coloca aqui embaixo. Aí marca a alternativa correta. Agora ele quer qual a razão entre os prêmios. Então, você vai olhar agora deste lado. Considerando 3 acertadores e 4 acertadores. Então, nessa ordem, primeiro 3 e depois 4. Só que você não vai usar o número de acertadores, e sim os prêmios. Então, o prêmio de 200 mil para 3 acertadores, ó, prêmio para 3 acertadores. Qual é o prêmio para 3 acertadores? Já até falei aqui, ó, 200 mil. O prêmio para se tiver 4 acertadores, quanto cada um vai receber? 150 mil. Ó, agora eu tô olhando desse lado. Simplificamos aqui, cortando a mesma quantidade de zeros, vai ficar 20 sobre 15. Agora você vai apenas simplificar essa fração. Lembrando que para simplificar tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, dividindo aqui. Aí você vem e coloca o resultado e marca a alternativa correta. Agora, ainda em relação à mesma tabela. Você vai olhar aqui e vai dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Número 4 também. Ó, diga se é diretamente ou inversamente proporcional. A quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Vamos ter um exemplo. Você compra uma certa quantidade de carne para um churrasco. Se você chamar mais convidados, menor a quantidade que cada um vai poder consumir, certo? Então, sendo assim, elas serão o quê? Inversamente proporcionais.
mais convidados, aumenta o número de convidados, diminui a quantidade de carne que cada um vai poder consumir. E a mesma coisa aqui. Quanto mais dias esse náufrago passar no oceano, ele vai precisar de mais alimentos. Então, se ele já tem uma quantidade X de alimento que ele comprou, se ele passar mais dias lá no oceano, sem ser socorrido, vai acontecer o quê? Vai ser inversamente ou diretamente proporcional, né? Então, a quantidade de mais dias ele no oceano, ele tem que ter uma quantidade de alimento maior ou menor para ser consumida. Agora, número 5. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Número de erros em uma prova e a nota obtida. Olha só, vamos pensar o seguinte: quanto mais erro você tiver nessa prova, maior ou menor será a sua nota. Então, se aumenta o número de erros, aumenta ou diminui a nota. Sendo assim, você vai marcar aqui para mim se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que a número 4, você tem que levar em consideração o seguinte: quanto mais dias essa pessoa ficar perdida, né, ser um náufrago, ela terá que ter uma quantidade maior ou menor de alimentos. Então, se a quantidade de dias aumenta, a quantidade de alimentos vai aumentar ou vai diminuir? A quantidade de alimentos necessários para ele poder sobreviver, correto? Aqui é um probleminha de aplicação. Vamos supor que a gente tem uma fotografia que tem 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, certo? Então, largura 3, comprimento 4. Aí, se você quiser ampliar essa fotografia para que o comprimento seja 32, qual terá que ser a largura, a medida dessa largura? Então, vou chamar essa largura de x. Multiplicando cruzado, 4 vezes x, 4x, 3 vezes 32, 96. Aí o 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ó, isolo o x, copio 96, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 96 dividido por 4 vai dar 24 centímetros. Então, a medida da largura será de 24 centímetros, tá? Tem que ser diretamente proporcional, aqui no caso. Quando você multiplicar cruzado, tem que dar o mesmo valor, tá? Para que essas grandezas sejam proporcionais. Vamos dizer aqui, ó, ele deu um exemplo. O dono de uma livraria, ele vai distribuir 3 livros para 54 leitores, ou ele pode também distribuir 5 livros para 27 leitores. Aí ele quer saber se essas grandezas são ou não diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, se eles são proporcionais. Se são diretamente proporcionais, você coloca 3 está para 5, assim como 54 está para 27. Multiplica cruzado. 3 vezes 27 dá 81. 5 vezes 54 dá 270. Não são diretamente proporcionais, ó. Não deu o mesmo valor. Vamos ver, então, se são inversamente proporcionais. Vou inverter uma das razões. Então, se era 3 sobre 5, eu vou colocar 5 sobre 3, que é igual a 54 sobre 27. 5 vezes 27, 135. 3 vezes 54, 162. Também deram valores diferentes. Então, também não são inversamente proporcionais. Aí, ele quer saber o seguinte, que ele está perguntando aqui. Quantos livros deveriam ser entregues para 27 leitores para que essas grandezas fossem inversamente proporcionais? Então, se você fizer aqui, ó, 3 sobre 6, no lugar desse 5 eu vou colocar 6,
3 sobre 6 é igual a 54 sobre 27. Multiplicando cruzado aqui os extremos, 3 vezes 27 dá 81, 6 vezes 54, 3 vezes 24. Ó, não é diretamente proporcional, mas eu já tinha falado para ver se eram inversamente proporcionais. Quantos livros deveriam ser entregues para 27 leitores? Então, eu vou inverter. Aonde era 3/6, vou colocar 6/3 e copio a segunda aqui. 6 vezes 27 vai dar 162, 3 vezes 54, 162. Então, realmente, se você colocar 6 livros para 27 leitores, serão grandezas inversamente proporcionais. Agora, ele pergunta o seguinte, entregando 5 livros, quantos deverão ser os leitores premiados para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. 5 livros para quantas pessoas para serem diretamente proporcionais? Então, você vai ter 3 sobre 5 e 54 sobre um valor desconhecido que eu achei aqui 90. Vamos ver por que vai dar 90. Porque se você fizer 5 vezes 54, vai dar 270. Observa que eu não mudei nenhuma razão aqui, não inverti, porque a gente está falando de diretamente proporcionais. Aí agora eu vou fazer 3 vezes quem para dar o mesmo valor aqui, 270, correto? Então, mesmo valor aqui de 270. 3 vezes quem vai dar 270? 90. Então, 3 vezes 90, 270. Então, para serem diretamente proporcionais, a livraria vai ter que dar 5 livros para 90 pessoas, correto? Ou seja, um total de 450 livros. Aí serão diretamente proporcionais essas duas grandezas, livros e leitores, para as razões 3 sobre 5 e 54 não seria sobre 27, e sim sobre 90, tá? O outro exemplo aqui, ó, outro exercício. Roberta vende docinhos apresentando aos clientes as seguintes opções: 100 unidades por R$ 86, 20 unidades por R$ 18. Então, a letra A, ele quer a quantidade de docinhos e o seu preço são grandezas proporcionais? Justifique. Já expliquei para vocês, para serem proporcionais, você tem que fazer a multiplicação dos extremos e dos meios, e esse valor da multiplicação, que é o produto, tem que ser iguais. Então, olha só, 100 docinhos vale quanto? R$ 86. 20 docinhos vale quanto? R$ 18. Então, eu posso dizer o seguinte, 100 vezes 18, que são os extremos, e 20 vezes 86, que é o produto dos meios. Ou 100 está para 86, assim como 20 está para 18. 20 docinhos custam R$ 18, 100 docinhos custam 86. Lembrando que 100 sobre 86 é o mesmo que 100 dividido por 86, que é igual 20 sobre 18 é 20 dividido por 18. Ó, 100 e 18 estão nas extremidades, por isso são os extremos. 86 e 20 estão aqui no meio, por isso que são os meios. Você também pode representar 100 sobre 86, é aqui esse igual com esse risquinho maior aqui, divisão da fração, das duas frações, 20 sobre 18, ó. 100 e 18 são os extremos, 86 e 20 são os meios. Essas multiplicações têm que dar iguais para poder ser proporcionais, essas duas razões serem proporcionais. Agora a letra B. Qual deve ser o preço de 20 unidades para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais? Então, 100 vale R$ 86 e 20 aqui, ele não sabe, vou deixar em branco aqui, pode ser chamado de X, tá? Então, se você fizer 20 vezes 86, vai dar 1.720. Aí, ele quer saber 100 vezes quanto, então, quanto que deve custar cada docinho para também dar 1.720. Por isso aqui, ó,
O mesmo valor, o produto tem que ser igual aqui, tanto dos extremos quanto dos meios. Então, você tem que achar esse valor aqui de quanto que deve custar cada docinho para ser proporcional, essas duas grandezas aqui serem proporcionais, tá? Aí, 20 docinhos deve custar quanto para serem proporcionais, certo? A propriedade fundamental eu acabei de explicar, que o produto dos extremos, ó, 2 vezes 10 é igual a 20, 5 vezes 4 também é 20, então eu posso dizer que é uma proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, em relação a essa definição, você vai marcar a alternativa correta aqui. Em uma proporção, o produto dos meios é 36. Qual é o produto dos extremos? Tá? Com base nisso daqui que a gente acabou de falar. Utilize também a propriedade fundamental. Você vai fazer a multiplicação aqui dos extremos e dos meios. Você vai chegar a uma conclusão e vai me marcar a alternativa que corresponde a essa conclusão, depois de fazer a multiplicação, tá? Utilize também ainda a propriedade fundamental. Vai fazer a multiplicação dos extremos, a multiplicação dos meios, vai chegar a uma conclusão e vai me marcar a alternativa correta que representa essa conclusão aqui. Agora, você vai colocar o sinalzinho de igual ou diferente no lugar desse quadradinho. Como assim? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó, 5 vezes 12... 6 vezes 10, se der igual, é uma proporção, você vai colocar o sinalzinho de diferente. Se você fizer a multiplicação e der valor diferente, você vai colocar o sinalzinho de diferente, porque não é uma proporção. E aqui você vai descobrir o valor que tem que colocar no quadradinho. Ó. Quando você faz a multiplicação, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, 4 vezes quem vai dar 20? Porque ele quer que seja uma proporção. Então, tem que ser o mesmo valor aqui. Ó, termo desconhecido. Lá eu chamei de quadradinho, aqui de x, ó. X vezes 21... 21x, 7 vezes 9, 63. O 21 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 63 dividido por 21 vai dar 3. Tirando a prova real, no lugar do x eu coloco 3, então vai ficar 3 sobre 7, ou 3 está para 7, assim como 9 está para 21. 3 vezes 21, 63. 7 vezes 9, 63. Deu valores iguais aqui, eu posso dizer que é uma proporção, tá? Agora, o x aqui embaixo, 4 vezes x, 4x, 5 vezes 20, 100, o 4 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 100 dividir por 4, 25. No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar esse valor que eu achei, 25. Quando eu faço 4 vezes 25 dá 100, 5 vezes 20 também dá 100. Então, essas grandezas também são proporcionais. Agora, o último exercício. Você vai pegar e vai multiplicar cruzado aqui, ó. E vai resolver 3 vezes x, que é igual a 36 vezes 4. Faz as multiplicações, isola o x, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo e vai achar o valor do x e me marcar aqui. Até a próxima atividade, pessoal.